Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Então, a live há 2 dias atrás nós falamos sobre o processo de ser enfermeiro brasileiro na Itália e foi uma live muito boa, muito informativa, com muita interação, com muitas perguntas. Então, hoje a gente vai dar continuidade na live porque ficou muitos assuntos pendentes. Ela vai ficar salva. Então, quem não conseguir assistir toda, consegue assistir depois. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Então, estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa live, que quem assistiu, né, acompanhou que foi uma live maravilhosa, muito produtiva, teve bastante interação, bastante informação. E aí eu estava explicando aqui que como teve muita informação que faltou ainda, porque são muitas dúvidas, então a gente está fazendo a continuação, a parte 2. Para quem assistiu, né, teve até um comentário de uma seguidora que falou que assistiu e hoje vai assistir de novo, né, muito legal. Ai, que bom! E quem não assistiu tem a oportunidade de assistir, né? Então, esse é o momento de aproveitar de tirar dúvidas, né? A gente está aqui para ajudar, para contar a nossa experiência, a realidade, né? Porque muitas pessoas vê só o lado bom, mas tem o outro lado também, né? Então, a gente está aqui para contar a realidade e ajudar todo mundo. Então, é muito bom ter você aqui novamente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E Obrigada, é sempre bom estar com você. E é o que eu falei, são duas enfermeiras, então para tirar a dúvida vai ser muito bom, porque às vezes o que eu passei, você passou diferente, então podemos compartilhar tudo, né? Sim, exatamente. E aí muda também de cidade, muda a questão de experiência, então muda tudo, né? Começamos aqui com a Bernadette. Boa noite, hoje eu não vou poder assistir, estou indo trabalhar. Ah, que pena, mas ontem você conseguiu assistir, né? Você interagiu bastante, perguntou, então é isso que é legal, essa interação, né? Porque a gente está aqui justamente para essa troca mesmo. E muitas pessoas que estão aqui têm a vontade de ir, mas não sabem como começar, né? O ponto final, o principal, a pessoa tomou a decisão, quer ir embora. O que você acha que a pessoa tem que fazer em primeiro lugar? Primeira coisa. Se planejar, né, financeiramente, psicologicamente, que eu acho que é o principal, que é ele que vai definir se você ficar ou não aqui na Itália, vai fazer toda a diferença. E depois organizar toda a documentação, porque é o que faz diferença. Se tiver a documentação, qualquer coisa errada, atrapalha toda a sua vida aqui. E aí depois é só vir, né? Tipo, organizou tudo, pensamento, documentação, vem que um passo de cada vez vai dar tudo certo. Com certeza. E eu selecionei algumas perguntas que fizeram, tanto no seu Instagram quanto no meu, e eu achei interessante que foram perguntas que a gente não abordou da primeira live porque não deu tempo. Então, aí eu vou abordar aqui. Que é, você indica algum lugar para estudar italiano? Olha, tem bastante sites gratuitos que ajudam bastante. Tem, assim, inúmeras. Eu gostei, quando eu estava no Brasil, tem um aplicativo que chama Rai, que tem músicas que é justamente das rádios daqui da Itália. Então você aprende sotaque, aprende muita coisa da região que você vai morar. Então eu acho bem legal. E tem minha professora de italiano, que eu gosto muito dela, a Carol, que eu sempre indico. E isso, tem vários cursos. Tem o professor David de italiano, que é muito bom também. Aí tem que ir pesquisando, tem muita coisa boa de italiano. Ah, eu já ouvi falar desse professor, realmente. E aí, é o que eu falo, tem para todos os gostos e bolsos, né? Então, tem cursos pagos e tem cursos gratuitos também. Eu mesmo, a primeira vez que eu fui, eu estudei... Bom, eu já tinha feito o curso de italiano quando eu tinha 17 anos, faz muito tempo atrás, né? Numa escola, eu fiz pouco tempo de curso de italiano, e aí depois eu estudei muito sozinha. Então, pegava no YouTube e colocava, né? Estudar italiano no YouTube, e aí apareciam diversos, né? O aplicativo que eu gosto é o Duolingo também. Eu estudei também pelo curso do Silvano Formentin de forma gratuita também. Então tem vários. Se você colocar lá no YouTube, falei do Duolingo, aqui alguém falou do Duolingo também. É bom para entender o básico. Exatamente, o Duolingo ele explica o básico, né? Só que Mas é muito bom aprender palavras, né? Eu aprendi uma quantidade de palavras enorme com o Duolingo.
Para Sim. formar frases eu acho um pouquinho difícil, mas para aprender palavras é ótimo. É o básico para quem não sabe nada, assim, quem está iniciando, eu acho ele legal, mas é bom depois ter uma complementação. E outra coisa que me ajudou muito é assistir tudo em italiano, né? Filme italiano, tudo, músicas. Eu já gosto muito de música italiana, né? Então eu sempre ouvi, desde adolescente, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli. Então isso tudo ajuda a treinar o ouvido também. E falando com. E uma enfermeira que está aqui, inclusive, a Fabi, eu quero mandar um beijo para a Fabi, que trabalha na Itália faz muitos anos, ela me ajudou muito, né? Então ela falava para você escrever a sua rotina, o que você faz, tudo em italiano. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 3, tal hora, fui passear com o meu cachorro, tudo em italiano. Tanto você falar quanto você escrever. Vai fazer uma lista de compras, faz tudo em italiano, tipo básico. Então, isso me ajudou demais. Aí, voltando, levando para a área profissional. Vou fazer uma anotação de enfermagem. Já vai praticando essa anotação de enfermagem, evolução de enfermagem italiano. Já vai escrevendo o nome das coisas. Punção venosa. Como é que se fala punção venosa? Eu vou pegar um látio, quer dizer, eu esqueci em português como é que tem palavras que eu, de tanto falar A italiano. gente acaba esquecendo, isso acontece comigo também. Eu esqueço o português e lembro o italiano. Exatamente. Então, isso ajuda muito. São dicas que eu acho que ajuda muito, principalmente quem, por exemplo, não tem uma grana para pagar um curso, porque não é barato o curso, né? Então, eu acho que você aprender sozinho, você também consegue. Só que aí você tem que ter uma disciplina, né? Tem que pôr metas. Porque você estudar uma vez só na semana não é o suficiente, né? Ah, tô com plantão corrido, trabalho em 2 empregos, mas aí sempre dá um tempinho, você no ônibus, indo para o trabalho, na sua pausa, né? Então você sempre consegue dar uma fugidinha. E escrever, isso é algo que me ajuda muito, escrever no papel mesmo, né? Papel e caneta. Você tem Né? que treinar a escrita e a sua mente, né, em conjunto, porque aí vai memorizando. Sim, exatamente. Tem um comentário aqui da Flavinha. Ontem não pude assistir, gostaria de saber sobre ser recém-formada aos 52 anos. Aceitam sem experiência? Olha, a Itália não vê esse requisito de experiência, tudo. Tem bastante vaga, o que a gente conversou ontem, com 52 anos, aqui para mim, eu vejo assim que é o que eles gostam mesmo, eles querem pessoas dispostas a trabalhar. Se você mostrar que tem interesse em trabalhar, você não fica desempregada, mesmo sendo recém-formada. Não é aquela procura do Brasil que você não consegue o primeiro emprego, né? Aqui não tem problema isso. Certo? Exatamente. E eu vou contar 2 exemplos aqui, Flavinha. Quando eu fui a primeira vez, tinha uma enfermeira que foi comigo, ela tinha 65 anos e não falava nada italiano. E uma outra enfermeira que era recém-formada. O primeiro emprego dela foi lá na Itália. Então, os dois casos, né? Tanto a idade quanto recém-formada. Então, o legal da Itália é isso, que não tem etarismo igual aqui no Brasil, que tem a dificuldade. Porque quem é recém-formado aqui no Brasil tem muita dificuldade de conseguir emprego, porque pede experiência. Aí, quando você falta muito profissional, diferente daqui do Brasil, que tem muito. Tem um comentário interessante que a imigrante por acaso falou, que inclusive, né, a gente vai fazer uma live depois falando sobre imóveis, não percam, gente. E ela falou sobre não ter vergonha de falar. Isso é algo muito importante, porque às vezes você quer falar tudo certinho, tudo conjugado, né? E às vezes acaba tendo vergonha. E no começo você vai falar errado mesmo, né? O que importa é você tentar, você falar. Porque se você não começar, você não vai se desenvolver. E é mesmo ir no mercado, falar coisas básicas, e aí depois você vai pegando, vai aprendendo os termos técnicos na área da saúde, que é diferente, que são coisas diferentes também, né? Então, a dica que eu dou é essa, realmente, não ter medo. É falar, meter as caras mesmo. É verdade. No começo a gente erra muito mesmo. Até os pacientes ajudam você quando você erra. Eles falam, não, mas não é assim, fala o jeito certo. E você vai vendo que eles têm muita paciência. Todo mundo tá ali para te ajudar. Lógico que eles querem ver sua força de vontade também, mas fale errado, mas fala. Que daqui a pouco você já começa falando certo. E treinar a escuta, o ouvido, vai ver que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Até em português mesmo tem tantas palavras, conjugação, que é bem mais complexo que o italiano, se você for parar para pensar mesmo o tanto de conjugação que tem, né? E aí, aproveitar
que a imigrante por acaso está online, vamos falar um pouquinho de imóveis, né? Da dificuldade que é conseguir imóveis e também a questão da atenção para não cair em golpes, né? Então, infelizmente, é algo que às vezes a gente pensa, golpe é só no Brasil, mas não, gente, infelizmente é no mundo todo, inclusive na Itália. Uma amiga minha, inclusive, quase caiu num golpe. Então, dá algumas dicas aqui para como procurar imóvel e para evitar cair no golpe, né? Qual que seria as dicas que você daria? Pesquisar bastante, né, antes de fechar qualquer coisa e procurar também imigrantes por acaso, que eles estão aí para ajudar, eles conseguem imóveis, mesmo quem está lá no Brasil e precisa que eles vão lá, eles conhecem os imóveis, então facilita, né? E sempre conversar com alguém para ver a casa antes, não fechar assim tudo no escuro, porque tem muito golpe, ainda mais de imóvel, eu vejo que tem bastante. Isso que você falou é importante, não fechar sem ir pessoalmente no imóvel, né? Porque esse caso dessa minha amiga que ela quase caiu no imóvel, era um imóvel, a pessoa, né, estava na França, ia fechar esse imóvel, mas depois descobriu que esse imóvel nem dela era, né? E aí chegou na hora, falou que não. E eu tenho uma outra questão também, tirar todas as dúvidas. Por exemplo, quem tem marido, quem tem filho precisa fazer uma residência. Alugar um quarto, você não consegue fazer uma residência, né? E aí tudo precisa da residência, né? Sim, tudo você precisa de residência, então tem que ter ver todas essas questões. Calção, então tem lugares que exigem meses de calção. Então, é muito importante ver essas questões. Um comentário aqui, a minha dica é não fechar por pressão, não fechar sem fazer uma videochamada na casa, verificar para quem vai pagar o imóvel, conferir dados do proprietário e do IBEM. Gente, isso é muito importante. Nada melhor com quem entende, né? Sim, com certeza. E fora que assim, se você cair num golpe, o golpe é, lembrando que é em euro, né? Então, o gasto é muito. Praticamente 6 vezes mais, né, do que no Brasil, então é um valor bem alto. Sim, tem que ter muito cuidado com isso. E na nossa live que a gente vai fazer depois, a gente vai falar sobre tudo isso, porque infelizmente é um problema que muitas pessoas acabam voltando para o Brasil porque não conseguem alugar, né? Eu mesmo voltei, um dos motivos também foi isso. Então, a gente tem muito esse problema na Europa como um todo, né? Na Itália, tem alguns alojamentos que deixam você ficar por mais tempo. Só que mesmo você ficando no alojamento, se você precisa levar a família, o alojamento, lembrando que é só pro funcionário, então não é para a família. Então, você não pode ficar com seu marido no alojamento, com seu filho no alojamento. Então, de qualquer forma, vai chegar um momento que você vai precisar de ter uma residência, ter um canto seu, né? Tem lugares, por exemplo, que a pessoa mora com uma outra pessoa. Minha amiga mesma, ela alugou um quarto na casa de uma senhora, só que essa senhora é toda metódica, né? Então, toda vez que ela tomar banho, ela tem que deixar o banheiro brilhando, né? Aí ela chega cansada, tem que conversar com a senhora. Aí tem uma série de questões, né? E então tem tudo isso também. Alugar de preferência próximo de onde você trabalha. Porque tem cidades, por exemplo, que tem a dificuldade do transporte. As cidades que eu fiquei, o transporte era muito bom, né? Tinha metrô, tinha o ônibus também. Só que tem cidades que são mais afastadas, mais remotas, que tem essa questão da dificuldade de locomoção também. Tem muitas pessoas que andam de patinete. Eu, como não sei andar de patinete, de bicicleta nem nada, então eu tinha que depender do transporte público mesmo. Porque, lógico, depois com o tempo você compra um carro, fica mais fácil, mas no começo você acaba tendo que ou ir andando ou depender de transporte. Tinha amiga que morava num lugar bem remoto, assim, na neve, que ela tinha que depender de carona. E tinha final de semana, por exemplo, que não tinha transporte. Então, ela passou bastante perrengue referente a essa questão de realmente locomoção pro trabalho, né? Tem cidades que não tem um horário, né? Que tem trem, que tem ônibus. E o horário aqui, assim, pelo menos a primeira cidade que eu fiquei, o ônibus, o trem, né? Ia só até 5 horas da tarde. Então, tem que se programar e pensar em tudo isso, né? Hoje, graças a Deus, onde eu trabalho, dá para mim a pé, em questão de 2 minutos, se eu tô lá. Então, às vezes eu vou de bicicleta, às vezes eu vou a pé, mas eu tive sorte nessa de ser próximo, né? Nossa, isso faz toda a diferença. A primeira vez que eu fui também era perto de casa, dava para ir andando. O segundo hospital, eu já tinha que pegar, dava para ir andando, mas era mais longe. Mas tinha a opção do ônibus também. E o terceiro hospital que eu fui, tinha que pegar o metrô, né?
Então, e é isso que você falou. Final de semana, por exemplo, é reduzido, aí funciona até tal horário. E se você trabalha e não tem transporte, como é que faz? Então tem tudo isso também, você tem que ficar dependendo de carona. E às vezes, o lugar mesmo que eu ia era bem deserto, assim, escuro, não tinha ninguém. Então, a gente que é mulher, infelizmente, fica mais vulnerável também, porque, lógico, a Itália é mais seguro, mas também tem os seus problemas também, não é 100% seguro, né? É, e aqui não tem Uber, né? Igual no Brasil, que a gente chama. Aqui tem aquelas pessoas que fazem Uber, mas também cobram, assim, uma fortuna. Eu já passei por uma situação que eu fui para uma cidade e o trem era até 5 horas da tarde e não tinha como voltar. E aí eu pedi um Uber, assim, ele me cobrou 100 euros numa distância pequena, sabe? Então eles Nossa, cobram bem caro, porque já que não tem, eles aproveitam, né? como faz falta a Uber? Nossa, isso é algo que eu sentia muita falta, principalmente quando tá frio, que aí tá chovendo, que aí você tá na neve, e aí isso faz toda a diferença mesmo, realmente. E falando em transporte, né? Carro, você, nesse tempo, você já conseguiu adquirir carro? Como é que funciona essa questão? Olha, eu acho assim, carro aqui muito barato. E, lógico, tem que ter documento, mas quando eu cheguei aqui, eu conheci uma pessoa muito especial que me ajudou. Então, eu comprei o carro com um mês de salário, dava aqui, deu para comprar o carro, comprei. E, assim, como tem que ter documento, eu não tinha, então essa pessoa me ajudou e depois a gente acabou transferindo. Mas tudo aqui vai do documento. Então, teve documento, aí você consegue comprar carro, fazer tudo aqui. Então, foi o que eu fiz. Depois que eu comprei, depois que eu tive a documentação, eu consegui passar o carro para o meu nome. Nossa, com um mês, muito rápido, né? Porque o carro é É, muito mais acessível também do que aqui no Brasil. E aí tem a questão também da conversão. Como é que funciona a conversão da habilitação? então, quando eu vim com a PID, né? E aí você pode dirigir com ela um ano, a partir do momento que você fez a residência aqui. Então, você pode dirigir um ano nesse tempo. Aí depois você tem que fazer a conversão, né? Aí tem o acordo do Brasil com a Itália, então fica um pouquinho mais fácil. Você faz exame médico, tudo. Eu tô tirando a minha agora e ainda não peguei. Assim, demora um pouquinho, mas tá indo, tá no caminho, né? Então é importante, gente, quem vai, até como turista, né? Se você vai para a Itália e você quer dirigir lá, não é só você chegar com a sua carteira do Brasil, né? Tem todo um processo, tem que fazer a PID, né? Tem que ter isso. Isso é Senão você não vai poder importante. decidir aqui. Isso é Uma importante. coisa interessante é que se você tomar uma multa, mesmo com a PID, ela vai chegar lá no Brasil e vocês têm que pagar ela nos 5 primeiros dias, porque o valor se multiplica, né? E depois só Uhum. vai aumentando. Então, quando chegar a multa, já corre para pagar, porque a multa parece que ela vai te perseguir depois, mas só aumentando o valor. Então, chega a ter um valor bem alto depois. A Dani fez uma pergunta. A sua PID você precisou traduzir e apostilar? A PID é um documento internacional, né? Então ela serve para dirigir aqui. Eu traduzi a minha e apostilei por segurança, né? Eles nunca me pararam mesmo assim. O meu marido, ele mostra só a PID e tudo bem, nunca pediram também a tradução. Então, acho que é bom ter, né? Porque você está na Itália, qualquer coisa, então por isso que eu traduzi, mas nunca pediram, assim, mas não tem problema em mostrar só a PID. Uhum. E lembrando, Como ele gente, é motorista, ele já foi parado várias vezes, não teve problema. que na Itália a lei funciona mesmo, né? Então você tem que andar conforme as regras, conforme as normas, com a documentação tudo certinho, porque tudo é multa, e multa alta, né? Sim, eu tomei uma multa da multa, que eu nunca vi isso, né? Eu tomei uma multa porque eu passei no radar. Eu passei, era 90, eu passei a 91, eu tomei a multa. E aí depois chegou uma outra multa porque eu não identifiquei que era eu que estava dirigindo, porque no Brasil a gente não precisa, né? Seu carro é seu e você está dirigindo, você não precisa identificar. Eu não identifiquei e acabei tomando outra multa por causa disso. Eu achei um absurdo. Nossa, então tem que se atentar muito com essas questões. E a sinalização, você viu alguma diferença com essa questão?